A paz do Senhor, Grupo Restaurar. Eu quero agradecer e engrandecer o nome do Senhor neste dia, né? Conforme a orientação da Sol, da Nandinha, né? De testemunhar, né? O que eu tenho vivido. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele me fez aprender, né? Enquanto passei nesse deserto. Eu quero deixar uma palavra, vou iniciar uma palavra que ela tem falado muito ao meu coração, por várias vezes ela tem saído para mim, e foi assim, eu acho que no momento que o Thiago, nessa última aproximação, eu consultei ao Senhor e veio esta palavra e falou muito ao meu coração. Eu até compartilhei, né, com uma irmã do grupo, né, que eu tinha um grande contato, então a gente conversava muito no privado, que está em Isaías 43. E eu faço questão de ler o capítulo todo, porque ele fala tremendamente ao meu coração e a tudo aquilo que eu vivi, né, e que estou vivendo ainda, né, e o título do capítulo 43 de Isaías, Só Deus resgata Israel. E realmente só Deus faz aquilo que é na nossa vida, né? Só Deus faz. A gente não faz nada, a nossa mão não faz nada, as nossas dissimulações não fazem nada. É só Deus, gente, é só Deus. E fala assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e eu os formei. Sim, eu os fiz. Trarei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? Fazei-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifique, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, ó Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas
uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitarão e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagarão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Eu vou terminar aqui. Eu até tenho riscado na minha Bíblia essa passagem, porque foi muito forte quando nessa última aproximação, nesse retorno, né, do Tiago, para próximo da gente, de mim, do nosso filho, essa palavra saiu. E eu me quebrantava, eu chorava, porque a gente às vezes tenta entender, sabe, irmãs? Irmãos, a gente tenta entender o trabalhar do Senhor, mas quando Deus quer, quando Deus faz, é inexplicável, sabe? É uma mistura de muitas sensações. E realmente, eu ainda tenho sido trabalhada pelo Senhor, tenho as minhas ações diante dessa aproximação, elas são muito conversadas com o Senhor. Às vezes algumas coisas não saem como a gente planeja ou como eu queria que fosse. Aí eu converso com o Senhor. Senhor, você tá vendo que tá assim, 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 assim? Olha, Senhor, assim. Eu converso tudo com o Senhor. E é muito surreal que as coisas elas vão se desenhando e vão se colocando no seu devido lugar. E isso é o sobrenatural, sabe? É quando a gente age com fé e o Senhor vai fazendo. Sem a gente precisar fazer nada. É assim que eu me sinto hoje. Hoje eu me sinto assim, sabe? E eu vou dizer essa palavra, um pouco pressionada, porque eu achei que eu só podia testemunhar quando realmente tivesse sido restaurado o meu casamento, o meu relacionamento com o Senhor. Mas eu fui orientada, né? Então estou aqui. Eu vou contar um pouco, um resumo, porque é muito grande a história, né? Porque a gente se conheceu em 2014. Eu tentei escrever aqui, fazer um cronograma, assim, do tempo, uma ordem cronológica de como ocorreu a nossa história. Então a gente se conheceu em 2014, né? Eu sou paraense, gente. Ele é carioca, ele é militar da Marinha e eu era concursada na prefeitura lá no meu estado. Eu era servidora pública há quase 10 anos e conheci ele, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 5 anos com uma pessoa. Não tive filho com essa pessoa, não, tá? Vou logo deixar claro. Eu tenho 2 filhos, uma Ana Clara de 20 anos, de um relacionamento que eu tive há muito tempo atrás. Então, e o Anthony? O Anthony, ele é fruto do meu relacionamento com o Tiago. Então, vamos lá. Eu conheci o Tiago em 2014. E quando a gente se conheceu, eu posso dizer que eu tinha, parece que, encontrado a pessoa que eu tinha idealizado, que eu tinha sonhado e que eu tinha pedido para Deus. E eu pedia para o Senhor alguns
de como eu queria que fosse a pessoa, o meu esposo. E eu conheci ele. E foi tudo muito rápido, porque foi uma explosão, assim, de paixão, de querer estar junto e de tudo aquilo que eu esperava que uma pessoa fosse na minha vida. Então a gente se foi morar junto muito rápido, foi tudo muito rápido, em 2014 isso. E a gente foi morar juntos. E depois de um ano quase, a gente estava planejando casar. E aí, de uma hora para outra, ele ia voltar para o Rio. E aí ele falou assim, vamos casar no Rio de Janeiro, mas antes de casar, vamos fazer logo uma união estável para que a gente consiga viajar e ter todo... existe uma movimentação da Marinha, quando eles mudam de estado, eles recebem um valor. E aí ele falou assim, vamos fazer a união estável. Aí eu falei, tá bom, tranquilo. Aí saí pra trabalhar e ele fez tudo só ele. E me ligou e falou assim, vamos no cartório hoje? Eu tomei até um susto. Porque na minha cabeça a gente ia casar, então esperando um amigo dele, que ia ser padrinho, ter uma licença lá pra poder vir em Belém pra gente poder casar, porque precisava das testemunhas e ele queria que esse amigo dele fosse padrinho. E acabou que a gente, pela necessidade de voltar para o Rio, e ter sido um tempo muito curto, não tinha como esperar, a gente não casou. E a ideia era casar no Rio. A gente fez a união estável. Então fomos para o Rio de Janeiro em 2015, a gente fez a união estável também em 2015. Maio de 2015, gente. Fomos para o Rio e assim... A gente vivia muito bem, sabe? 2014 para 2015. A gente morava juntos e a gente tinha seus trabalhos. A gente era independente financeiramente, cada um. E aí a gente foi para o Rio. E aí eu pedi exoneração do meu trabalho. A minha família, assim... não concordou a princípio, porque, nossa, Dani, você é concursada, vai... E era uma coisa que eu queria, porque eu queria a minha família. Era algo que eu tinha escolhido. Eu optado por ter a minha família. E era muito claro na época, isso pra mim. E quando a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente foi morar na casa dos pais dele. E eu era a estranha, né, na casa dele, lá, assim. A mãe dele tinha feito, tipo, um puxadinho atrás e a gente foi morar lá. Tinha cozinha, tipo uma kitnetzinha atrás da casa dos pais dele. E eu tava totalmente perdida, eu tinha saído da minha zona de conforto, eu não estava trabalhando, fui para um estado totalmente diferente do meu, sem nenhum familiar perto. É como se tivesse sido um processo, assim, de ensinamento para mim. Pro que eu tô vivendo hoje, sabe, gente? E eu me lembro nessa época, gente, eu era uma pessoa totalmente... acho que soberba, eu posso falar assim. Eu não me admiram nessa época não, sabe, gente? Eu era uma pessoa muito prepotente, muito arrogante, porque eu vinha de uma realidade diferente, sabe? E ali eu me coloquei como submissa dele, assim, sabe? Eu posso dizer que eu comecei a ser submissa, só que era contra a minha natureza, sabe? Essa situação de estar dependente dele ser o provedor da casa. E eu lembro que na época a gente tinha uma estrutura financeira diferente, né? Porque eu trabalhava, ele trabalhava em Belém. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui ser dependente dele, ser a dona de casa. No primeiro momento eu comecei a trabalhar lá
E lá tudo é muito longe, né? A gente morava na Zona Oeste e eu trabalhava na Zona Norte e ele trabalhava no centro do Rio. E a gente se via mais à noite e eu tentava viver a minha vida ali, mas eu sofria muito porque eu não tinha um porto seguro, assim, meu porto seguro era ele. Então eu acho que isso fez com que eu me tornasse dependente emocionalmente dele de forma muito exagerada, de forma com que tudo que eu fizesse era com ele. E eu não dei abertura para a família dele, assim, sabe? Porque eu não tinha intimidade nenhuma com a família dele. A irmã, eu acho que na época estava tendo um processo de um câncer. A mãe estava focada nisso. Então, assim, era como se cada um vivesse a sua vida ali, né? O pai dele é pastor de uma igreja. A gente, na época, ele até perguntou, a gente vai congregar na igreja dos meus pais? Eu falei, claro, né? O que as pessoas iam pensar? A gente morando na casa deles, a gente congregando em outra igreja. Mas eu não me sentia confortável de congregar na igreja dos pais dele, porque eu via muita coisa errada, assim, sabe, da família dele. Então, era como se eu não via as pessoas dando testemunho, sabe? E eu não vou dizer eu vou dizer que a gente teve alguns momentos felizes, mas a maior parte dos momentos ali foi de muito sofrimento para mim, assim, emocionalmente, porque era muito confortável para ele, porque ele estava no território dele. Para mim não era confortável. Então ele se tornava gigante assim e eu era tolhida assim, sabe? Eu me sentia amedrontada. E era muito desconfortante para mim, porque eu tinha vindo de uma realidade diferente. Eu era totalmente independente financeiramente e a gente tinha uma vida muito legal em Belém. E quando a gente foi para lá, foi totalmente diferente a realidade. Então, acho que ali começou a crise do nosso relacionamento. Os pais dele diziam que eu era muito ciumenta, mas eu sabia porque eu era ciumenta, porque ele me dava muitos motivos. Eu vi algumas conversas no celular dele, conversas com mulheres, e isso foi me tornando uma pessoa muito desconfiada. E, gente, quando não há confiança, infelizmente a gente não consegue ter um vínculo de relacionamento com qualquer pessoa. Seja amoroso, seja de amizade. Eu não consigo, Daniele, sabe? Só que eu tenho aprendido hoje que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Os homens, eles podem nos trair, eles podem fazer as suas escolhas e podem seguir caminhos totalmente diferentes daquilo que a gente quer, né? E quando a nossa confiança está no Senhor, a gente crê que o Senhor está cuidando de tudo e que nada de mal vai acontecer. E a confiança no Senhor, eu acho que é a que te dá paz. E eu não tinha isso, gente. Eu não tinha paz. Eu não tinha confiança. Eu era uma pessoa totalmente emocionalmente desestruturada. Vivia a função do celular dele e encontrava. E ele sempre falava assim, quanto mais você procurar, mais você vai achar. Porque quem procura, acha. E eu vivia a minha vida totalmente em função dele. E assim, eu não podia engravidar no momento. Eu lembro que a família dele cobrava muito, assim, né? Ah, quando que você vai dar um netinho pra gente? Quando que você vai dar um netinho pra gente? Tal. Eu falava, tá. Em Belém, ele queria muito que eu engravidasse. E quando a gente foi pro Rio, foi muito diferente a realidade, né? Então, eu tava com um problema de saúde. E aí eu lembro que tava sangrando muito, tava acho que com cistos. Na época aí eu fui no ginecologista e ela trocou o meu anticoncepcional. Foi nessa troca de anticoncepcional que eu engravidei do Anthony. E eu lembro que a gente via em muitas brigas. Era como se a gente não tivesse ajustado, gente, a estar junto ali. A gente não tinha nenhum tipo de paz, eu acho que é isso, eu posso dizer que era isso.
porque a família dele estava ali, a gente não conseguia estabelecer um vínculo emocional, amoroso, porque tudo a família dele se envolvia. Às vezes, num comportamento meu, eles davam palpites para ele, falavam, nossa, a Dani tem um gênio muito difícil, a Dani veio de uma realidade financeira diferente, ela não quer nada, sempre... É porque, assim, eu não comia nada, gente. Como posso falar? Eu não estava bem na época. Quando você não está bem, acho que você não consegue oferecer nada de bom para as pessoas. Então, isso fez com que a gente se distanciasse demais como casal. E acabou que a questão de casar, eu sempre falava assim, vamos casar, como a gente vai casar e tal. Eu vivia presa nisso, né? E ele falou, você já tá casado, a gente é casado, a gente já te apresento como minha esposa, Ana Marinha, você já tá como minha companheira e tal, não sei o quê. E você já é minha esposa. Ele sempre me enrolava para poder casar, e casar no Rio era um pouco mais caro que ter casado em Belém. E a gente levou a vida assim, tá, gente? E aí acabou que eu engravidei, né, na troca de antes, nossa, eu tô perdendo aqui o rumo da conversa, porque eu vou lembrando das coisas. E antes de começar a gravar para vocês, eu tentei fazer uma ordem cronológica e muitas memórias vieram na minha cabeça, gente. Mas graças a Deus, né, essas memórias não me fazem sofrer mais, né? São memórias que passou e a própria palavra do Senhor disse, né? Então, que ele faria uma coisa nova, e eu sei que ele fez na minha vida, na minha história e na minha trajetória. Então, quando eu engravidei do Anthony, foi nesse momento, né, muito conturbado. E quando eu contei pra ele, eu fiz o teste de gravidez. Quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele tomou um choque, porque ele já tava com essas conversas, como vocês sabem. E aí eu acho que ele pensou assim, ela engravidou pra me segurar, alguma coisa assim. Mas acabou que depois que ele processou a ideia de eu estar grávida, a gente parece que começou a dar certo. Ele, inclusive, eu vi umas conversas e algumas conversas que ele falava, que ele expressava, dizia assim, agora eu vou ser o pai, agora eu vou ser realmente o homem da família, eu vou ser o homem da casa, assim, sabe? Eu vou ter uma responsabilidade. Parece que tinha virado uma chave nele, de deixar as coisas que ele tá fazendo de errado. E ele falava pra mim, falou assim, eu quero tentar mudar, eu quero fazer a gente dar certo, espero que vocês tenham paciência comigo, você é uma ótima esposa, você é uma ótima mãe, vai ser uma ótima mãe pro nosso filho. E assim, eu acho que ele tava tentando, sabe, gente? E aí eu tive alguns momentos mais felizes, assim, né? Acho que por estar sendo paparicada, sendo cuidada, mas eu sempre fui muito independente, assim, sabe, para fazer as coisas. E eu acho que isso um pouco o Senhor trabalhou na minha vida, de eu ser um pouco mais dependente também, sabe? Essa autossuficiência que a sociedade prega, sabe? Esse empoderamento, às vezes faz com que a gente inverta as ordens dos relacionamentos, né? A gente começa a se tornar como se fosse o homem da relação, e não é saudável isso, gente. Eu aprendi isso. Aí eu tive o Anthony, a gente foi muito feliz, e nesse período, né? E eu parei de trabalhar, e eu fui ser exclusivamente dona de casa, mãe, e foi um momento que eu ressignifiquei muito isso na minha vida, gente. Porque eu choro porque, pra mim, eu falo que foi uma segunda chance de ser mãe, porque a minha filha que eu tenho que hoje tem 20 anos, por eu trabalhar, por eu precisar dar um futuro para ela, eu não tive
eu sempre deixei ela com cuidadoras, com as avós, e eu não tive parte da criação, a vivência na criação dela, assim, sabe? Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente ressignificou toda a nossa história, a gente tem um vínculo muito forte, mas ela tem algumas memórias tristes disso, porque eu vivia trabalhando, era como se fosse só um banco para ela. O que ela quisesse, eu comprava, para poder suprir a necessidade e a carência que ela tinha de ter uma mãe que vivia trabalhando. Então, o Anthony, para mim, foi a minha segunda chance de ser mãe. E hoje em dia, assim, eu tento ser uma mãe muito presente, porque eu tenho que trabalhar também, gente, e ele fica com cuidadora, mas aqui no estado é eu e ele. Então, eu sinto que o Senhor, ele faz tudo perfeito, porque ele me deu essa segunda chance de ser mãe, de reescrever a minha história, de curar feridas que eu também tinha na minha alma. E aí, aí o Antônio nasceu em 2016, em junho de 2016, e ele pediu para mudar para o Espírito Santo. Então, antes de Anthony fazer um ano, né, em 2017, no início de 2017, o Anthony nasceu em junho de 2016, e a gente mudou para o Espírito Santo, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, eu não lembro, gente, ao certo, de verdade, quando a gente mudou para cá para o Espírito Santo. Eu sei que foi em 2017, mas foi antes de um ano, porque eu sei que eu fiz um ano dele aqui. E aí a gente foi para cá para o Espírito Santo. Gente, o testemunho vai ficar enorme, porque eu falo demais, é muita coisa. Eu tento resumir, mas eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar fazer um esforço de tentar resumir, tá? Então, a gente mudou pra cá e a gente tava naquela situação ainda um pouco tentando ser feliz, cuidando do Anthony, mas o Thiago, ele vivia muito viajando, ele estava muito distante, assim, sabe? E tudo quando eu cobrava, ele falava que era para nos sustentar, porque eu estava financeiramente dependente dele. Ele era o provedor da casa, ele pagava as contas e ele era o provedor do lar. Eu era a dona de casa, a mãe, a esposa. E quando a gente veio pra cá, e a gente morava lá naquela kitnet feita pelos pais dele no fundo da casa. E quando a gente veio pro Espírito Santo, era como se eu falasse: agora eu vou ter a minha casa, mesmo que seja alugada. Eu vou ter meu espaço, eu vou ter as minhas coisas, eu vou ter a minha família. Era como se fosse a minha família que estivesse sendo criada naquele momento. E a gente veio ver o apartamento, ele foi comprando as coisas pra gente, eu não trabalhava. E de verdade, gente, eu me sentia às vezes muito inútil, porque eu sempre trabalhei. Conheci o Thiago trabalhando, sendo independente financeiramente. E a gente nunca passou necessidade, a gente até vivia muito bem, por sinal, quando eu vim pra cá pro Espírito Santo. Mas me incomodava muito, às vezes, eu quero fazer luz, eu tinha que pedir pra ele. Eu quero comprar isso, eu precisava pedir pra ele. Eu quero comprar roupa, eu tinha que pedir pra ele. Isso me incomodava. Mas eu tava levando. Não era minha natureza. Gente, eu creio que é essa a ordem correta. Eu me sinto confortável de estar dependente dele. Só que eu acho que quando a mulher trabalha, eu acho que dá uma certa autonomia e faz bem para nossa autoestima. É o que eu penso, Daniele, tá, gente? E quando eu cheguei pra cá, em 2017, no início de 2017, eu vivi, tipo, acho que uns 2, 3 meses num oásis, assim. Eu falava assim: ai, minha casa, minhas coisas.
posso fazer como eu quiser e tal, fazia as coisas para agradar ele. Ele também fazia as coisas. E eu lembro que ele mudou o comportamento. Por quê? Porque lá ele estava próximo dos pais. Então ele era como se estivesse ali sob os olhos dos pais, tentando ser o marido perfeito. Quando ele veio para cá pro Espírito Santo, ele quis viver a vida de solteiro e eu achando que a gente ia viver a vida de família. E eu lembro, os amigos, a maioria solteira aqui, e ele. E algumas vezes eu continuava com meus comportamentos de olhar o celular, de ver o que ele estava fazendo. E ele tinha dado um tempo desses apps de namoro, esses conversas com outras pessoas, e depois de novo ele voltou para isso, né? Aqui ninguém conhecia ele. Ele estava com uma falsa liberdade, né? Porque para as mulheres que ele estava se envolvendo, e eu vi algumas conversas, ele dizia que morava com um amigo, né? E ele morava com a gente. Isso me destruía emocionalmente, me destruía porque eu cobrava, foram momentos assim muito tristes assim que a gente viveu, porque a gente até chegou a se agredir fisicamente, porque eu não aceitava e eu ia pra cima dele, ele ia pra cima de mim, e chegou no momento que não deu mais, gente, não deu mais. E ele se envolvendo com várias mulheres. E aí teve o aniversário do Anthony de um ano aqui, em junho de 2017. E a gente viveu oscilando, né? Porque eu não confiava mais. E ele vivia saindo e eu em casa. E ele dizia pra mim assim: o que você reclama tanto? Você tem tudo. Você não se preocupa com nada. E eu falei assim, eu fazia faculdade na época também. Minto, tá, tinha trancada. Aí eu falei, eu vou voltar a fazer faculdade. Aí eu falei pra ele que eu ia voltar a fazer faculdade. Eu tinha começado direito lá em Belém, muitos anos atrás, e eu voltei a fazer faculdade. E quando eu voltei a fazer faculdade, ele ficou muito aborrecido, porque eu tava em casa e ele era o tal, assim, eu acho que ele se sentia assim, tipo, tá lá, fazendo as minhas coisas, fazendo as coisas pra gente. E, e quando eu comecei a fazer faculdade, gente, eu falei, vou voltar a trabalhar. Vou voltar a olhar, vou voltar a me cuidar, a olhar pra mim, né? Só que pra ele isso foi uma afronta. Que ele queria que eu fosse mais ou menos igual a mãe dele. Que a mãe dele deixou tudo, né? Vive em função da família. O pai é o provedor e a mãe cuida de casa só e pronto. Então acho que ele pensou que eu ia ser igual a mãe dele. E eu não, gente, eu não consigo ser assim. Eu consigo ser dona de casa, eu consigo ser mãe, consigo ser esposa, mas eu não consigo só ficar em casa. Eu preciso, tenho a necessidade de estar trabalhando. Então, para ele sempre foi quando desandou realmente o nosso casamento. E aí eu mandei currículo, voltei a fazer faculdade, né? Em 2017 mesmo. E aí comecei a colocar currículo, para estágio, para estágio também. E aí consegui um emprego no mesmo órgão que eu trabalho até hoje, em 2018, que eu comecei a fazer o estágio. E era bem do lado do trabalho dele. Ele trabalhava na época na Capitania dos Portos e eu trabalhava no DENIT, né? E era bem do lado, assim, que acho que uns 2, 3 quarteirões assim de distância, muito próximo.
E pra ele, eu estar próxima do trabalho dele, eu acho que isso começou a crescer dentro dele. Tipo assim, ela vai me vigiar, eu não vou fazer minhas coisas, ela vai começar a conhecer pessoas aqui e vai dar ruim. Então isso começou a ficar pra ele insuportável. E ele sempre dizia pra mim assim, que eu não gostava do nosso filho, porque eu tinha preferido trabalhar pra ganhar miséria do que ficar com o nosso filho, cuidar do nosso filho. Pra ele era confortável chegar em casa, ter roupa limpa, ter casa limpa, arrumada, com o filho prontinho e tal. E ele esqueceu das minhas necessidades de também me sentir útil. E ele sempre soube que eu trabalhava e a gente sempre estava muito bem nesse quesito, mas quando ele experimentou a Daniele sendo a submissa, dona de casa, mãe do lar, para ele foi confortável. E aí eu acho que esse ponto aí que foi para ele muito marcante, porque ele jogava muito na minha cara isso, que eu não gostava do nosso filho. E aí o inimigo, adora acusar, né? Então, na hora ele começou... Assim, eu falo que ele foi muito usado pelo inimigo, porque eu sei que às vezes eu não posso também espiritualizar tudo, ele falava coisas assim, e ele sempre falava assim, você vai fazer a mesma coisa que você fez com a sua filha, e a Ana Clara tem o jeito dela porque você trabalhava fora e não sei o quê. Aí começou a tentar me acusar e trazer coisas do meu passado para poder eu parar de trabalhar. E eu falava que eu não ia parar de trabalhar, que eu ia continuar trabalhando, porque aquilo lá... E era estágio, gente. E é o que eu falo para todo mundo, que eu falei já no grupo. Eu ganhava R$ 520, gente. R$ 520 de estágio. E o dinheiro eu usava para pagar meu ônibus. Eu não custava nada aqui em casa, tá? Eu pagava meu ônibus e pagava a menina que cuidava do Anthony nas 6 horas que eu tava no estágio. Era um 6 por meia dúzia. Mas eu queria sair de casa, eu queria fazer a diferença, eu queria mostrar o meu trabalho, eu queria me sentir valorizada também. E eu fui muito valorizada nessa época também, assim, na vida profissional, porque eu comecei como estagiária, gente, e hoje em dia, graças a Deus, eu tô muito, assim, consolidada lá no trabalho, né? Eu ainda sou contratada, tenho um contrato, mas eu fui promovida uma, duas, três vezes. Se não me falha a memória. Então, assim, e eu falo que é um cuidado de Deus na minha vida, né? Porque eu ganhava R$ 520 e ele jogava na minha cara isso na época. Então a gente começou a se distanciar e foi quando começou o meu deserto real, né? O deserto dentro de casa. E ele se afastou, ele vivia mentindo pra mim, dizendo que estava trabalhando, que estava viajando em comissão e estava curtindo a vida, e eu dentro de casa, ia pro meu estágio, voltava, e isso ficou por uns meses, né? E o deserto dentro de casa eu não consegui suportar, gente. Era briga, 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 porque eu não confiava. E aí, em julho de 2018, foi quando ele assumiu publicamente a primeira OM, né? De rede social e tudo. E foi muito sofrido pra mim, né? Ele ficou em casa ainda há um mês, eu lembro. E ele falava com ela no banheiro, eu via eu vivia no banheiro falando, descia pra falar e tal. Mas eu acho que era uma briga de carne e espírito na época, porque eu acho que as coisas que ele que ele deixaria para poder assumir, né? Então eu lembro que no dia que ele assumiu, gente, foi muito surreal, porque a gente tinha dormido junto e a gente tava sendo um ladinho do outro e eu não tava dormindo. Aí ele falou assim: nossa, eu te amo muito. Eu escutei isso, ele verbalizar isso, e eu fingindo que estava dormindo. Isso de manhã cedo, né? A gente acordou e eu ouvi ele verbalizar isso: eu te amo muito. E eu casquei. Só que eu sabia que ele estava já envolvido com essa pessoa. E de tarde ele assumiu publicamente.
pra todo mundo nas redes sociais. E eu fiquei. E até mudou a foto de perfil do celular. E tinha acabado de dormir comigo e tinha feito isso. E aí eu senti meu mundo ruir, assim, sabe? Uma dor de doer na alma. E assim, a mesma sensação, gente, que eu acho que muita gente já sentiu aqui. E aí eu cobrei ele. Aí eu falei assim, como assim? Você tava aqui comigo? Como assim? E tal, não sei o que. Tentei, sabe? Acho que a pior coisa é você tentar ficar tentando convencer que o outro tá errado. Gente, não funciona. Não funciona isso. Mas fiz. E ele assumiu publicamente ela, mudou a foto de perfil e ela era. Deixa eu ver. Ela era 23 anos mais velha que ele. 23, gente. 23 anos mais velha que ele. Mas tinha. Financeiramente ela era milionária, tá? E eu, gente, tinha largado tudo, ganhava R$ 520. Ele sabia que ele pagava as contas, que o meu dinheiro era somente para pagar a cuidadora e o meu ônibus para ir trabalhar durante as 6 horas de estágio. E ele assumiu a milionária. A hora que a gente mais se compara. E não adianta, gente, a gente se compara. E eu caí nessa tentação de me comparar. E eu falava assim, ele vai ficar com essa mulher e tal, que não sei o que. Ela é melhor do que eu. E eu me comparava e eu vivi dentro de... E eu fiquei numa reclusão. Eu lembro disso, tá? Que eu até falo pra todo mundo, gente, vocês precisam sair de casa, porque eu caí nesse erro de viver o deserto e meu filho era pequeno, gente. O Anthony tinha 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos e ele era pequenininho. E eu só ficava em casa, eu não saía, porque eu também não tinha dinheiro pra isso também, gente. Eu não tinha dinheiro pra poder ir no shopping, eu não tinha dinheiro pra poder ir pra uma praia, eu tinha dinheiro contado pra pagar a cuidadora e pagar meu ônibus. Eu não tinha dinheiro sobrando, o dinheiro que eu tinha era dele. Ele pagava as contas. E quando ele assumiu a pessoa, né, em julho, se eu não me engano, ele assumiu ela. Ele saiu de casa em agosto pra ir pra morar com ela, ela morava em Belo Horizonte. Mas ele trabalhava aqui no Espírito Santo e ia pra Belo Horizonte. Então ele trabalhava aqui, gente, de segunda a sexta, e final de semana ele ia pra lá. E eles viviam viajando, viviam em resorts, viviam ostentando. E eu, Daniele, vivia aqui, ganhando R$ 520. Eu friso isso porque, gente, pra mim isso é uma superação na minha vida. Hoje em dia não dói mais, e isso pra mim eu falo com muita naturalidade do que aconteceu. E às vezes, assim, eu até preservo um pouco ele, porque ele fez muita coisa comigo que acho que as pessoas odiariam. Minha família não sabe metade do que ele fez comigo. E nem a própria família dele sabe, porque senão acho que, sei lá. Então, assim, eu sei muita coisa, tá, gente? A gente que passa, né, no deserto, a gente sabe, e eu tento, às vezes, um pouco preservar, e às vezes eu exponho, mas pra poder, às vezes, falar pra pessoa, quando às vezes eu tô conversando com alguma amiga que tá passando pelo mesmo problema que eu falo, gente, isso aí não é nada, fichinha, olha, isso aqui você vai fazer assim, 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 olha, eu fiz assim, assim, assim. Eu tento também, às vezes, ajudar nesse sentido, porque a gente tende a se comparar, porque a mulher é mais bonita, porque a mulher é siliconada, a mulher, ela é malhada, a mulher ela é mais rica, a gente faz essa comparação. Mas, gente, a gente é filha do Deus Altíssimo, a gente é a esposa, a gente a família dele. Então, eu não me comparo mais hoje, gente. Não me comparo. E nessa época eu me comparei. E aí ele vivia só ostentando. E eu cobrava, brigava, proibia de ver o Anthony. Eu também caí nessa tentação, gente, de proibir de ele ver meu filho. Ele não tinha contato. Quando ele assumiu essa OM, o Anthony não tinha contato nenhum com ela. E ela fazia um estardalhaço, porque ela dizia que
Aí ela pintava uma fantasia na cabeça dele, que ia montar um quarto pro Anthony, que isso, que aquilo outro. E ela sabia que eu não deixava o Anthony ficar junto. Então ele viajava muito com elas, ou viviam ostentando em hotéis, clubes, praias, viagens. Mas o Anthony não estava junto, porque eu não deixava, de maneira alguma. Ele saiu de casa em agosto. E eu lembro, gente... Agosto, setembro, outubro, novembro. 3 meses. Novembro ele casou, Deus me livre. Ele noivou com ela. Fez aqueles pedidos de casamento de cinema, de novela. Eu lembro do que a Carla falou, né? Na Rede Globo, lá que aconteceu, né? Na Globo, que a foto do esposo dela contava com a Amy. E eu lembrei que ele fez um pedido de casamento no aeroporto, vestido de militar, todo coisa, com buquê e tal, tudinho. Todo mundo parou o aeroporto lá no Rio de Janeiro e tal. Fez toda aquela palhaçada. E essas informações eu tenho, gente, porque a irmã dele conversava comigo e sempre me trazia as informações. E eu, na época, bobinha, né, queria saber de tudo. Mal sabe que hoje, gente, não façam isso. Quanto menos vocês souberem, muito melhor. Para a saúde mental de vocês. Até para a própria restauração do casamento de vocês. Porque isso preserva. Eu acho que o que passou não interessa pra gente. Hoje eu entendo isso. Hoje eu aprendi isso, gente. Mas antes... eu tô contando a minha história, né? Então... tem que contar também a parte que não é muito bonita. E aí, ele fez o pedido de casamento para ela em novembro. Eu lembro, gente, eu faço aniversário dia 6 de novembro. Vocês acreditam que ele pediu ela em noivado, em casamento, dia 7 de novembro? Que raiva que me deu. Mas enfim, na época. E dezembro... Aí minto. Gente, dezembro... Acho que novembro também, não sei, eu não lembro, gente, porque eu não consigo lembrar. Mas aí ela fingiu uma gravidez de gêmeos. A mulher, na época, tinha quase 50 anos, ou 50 anos, eu não lembro. Acho que era 50 anos. Não, 49, eu acho. Disse que estava grávida de gêmeos. A mulher... pra prender ele. Gente, eu não entendo, mas enfim, né? Como o inimigo faz essas coisas, né? Ela fingiu que estava grávida dele de gêmeos. Ele publicou nas redes sociais que era o sonho da vida dele, que tinha se abençoado em dobro e tal. Ele sabia que era mentira. Eu sabia no meu coração que era mentira. Mas me deu uma dor na hora, assim. Eu falei, não acredito, Jesus, ele engravidou. E eu orava para que Deus fechasse o ventre de todas as mulheres que ele se envolvia, gente. Eu orava nesse sentido. E ele publicou nas redes sociais que eles estavam grávidos, né? Eu falei, gente, não é possível, como assim? Aí a irmã dele também veio me contar, Dani, olha, acabou mesmo, acho que não tem mais volta pra vocês. Ela disse que tá grávida e tal, que não sei o quê. Estão noivos. E eu falei, então tá, daqui a pouquinho você depois me fala, né? Não te dou um mês que ela vai dizer que perdeu. Porque é mentira. Na hora, assim, eu acho que ela tava profetizando, porque, gente... E aí eu falando com amigos, assim, aí meus amigos, Dani, como é que engravida, gente? De forma natural e tal. Não, isso é mentira e tal. E eu lembro que pra engravidar do Thiago foi muito difícil, assim, sabe, gente? Eu acho que ele não pode ter filho, assim, com muita facilidade, né? Não sei. Eu até brinco com ele que o único filho dele mesmo é o Anthony, vai ser só o Anthony. Eu brinco com ele. Hoje em dia, né? Mas na época, assim, eu lembro, né? E eu sofri muito na época porque... pela mentira. Ele ter embarcado na mentira. E realmente, gente, foi uma mentira. Ela tinha uma amiga, que depois foi descoberto, tá? Ela tinha uma amiga que era ginecologista
e ela forjou uma ultrassom de gêmeos e publicou, entregou para ele. Foi toda uma situação. O inimigo, tem uma artimanha que ele faz algumas mentiras, às vezes se tornarem verdade, e os pais dele, assim, acreditaram e tal, porque ela apresentou uma ultrassom falsa, tá, gente? Mulher é uma criminosa, né? Porque o que o dinheiro não faz, né? E aí eu lembro que quando ela falou isso, foi uma época que eu tava orando muito e eu falei, Senhor, e eu não aguentava mais, sabe, gente? Porque eu falo, eu tava lutando com as minhas forças. Eu orava, mas eu fazia de tudo para que eu tivesse o controle da situação. Por exemplo, eu falo pra vocês isso. Porque quando ele se envolveu com essa primeira OM, eu não deixava o meu filho ter relacionamento nenhum com essa OM. Eu não deixava o Anthony ver muito ele. Eu tentava usar das minhas próprias forças para poder trazer ele de volta. Sabe? Quando ele vinha pra cá, pra casa, quando ele vinha ver o Anthony, eu tinha relação sexual com ele, sabendo que ele tava com outra, pra ver se, sabe? E aí ela fez um perfil fake no Instagram, veio falar comigo pelo Instagram e ouviu aquilo que eu não quis, né? Porque ele tinha acabado de estar na minha casa e eu falei, mostrei até provas e tal. Só que tudo que a gente faz pra tentar separar, vira tudo contrário, tá, gente? Vira tudo pra gente contra, tá? Porque ele acabou que começou. Aí que ele se afastou mesmo, falou que eu não tinha que ter feito isso, porque eu falei, mas ela que veio falar comigo, ela que veio me afrontar. E aí ele falou, não, ela falou pra mim que foi você, que foi lá, que ela nem sabia, nem te conhecia e tal. Então tudo aquilo que elas fazem, vira tudo contra a gente. Então quanto mais a gente se preserva de se afastar, de deixar ele viver, é muito melhor. E aí acabou que ele ficou pouquíssimo tempo com essa mulher, ela estava grávida, noivaram em novembro. Em dezembro, ele veio me pedir permissão, falou assim, Dani, então, eu queria passar o Natal com o Anthony, em dezembro de 2018. Eu falei assim, eu orei. Gente, tanto que eu chorei nesse dia. Eu falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa situação. Eu não vou mais colocar minha mão nessa situação. Eu não quero mais colocar minha mão. Eu não quero mais usar meu filho de barganha. Eu não quero... Porque eu usava, gente. Eu acho que isso é a pior coisa que a gente faz. Porque a gente afasta emocionalmente nossos filhos dos nossos esposos por birra. E eu lembro, gente, o quanto eu fui birrenta. Nó. E aí eu peguei e falei assim... E eu fui orar. Senhor, não vou mais usar meu filho. Eu vou deixar ele com ela. Com o Anthony. Gente, e eu lembro perfeitamente que eu orava de soluçar, de chorar, porque era uma dor tão grande, porque na minha cabeça, eu deixando meu filho ir pra lá, ela ia criar um vínculo com meu filho ia criar um vínculo e aquilo ia fortalecer. Não, mas eu orava, e aí ele pediu, né? E eu falei, tá bom, pode levar ele. Chorando, gente, foi época de Natal. Eu ia passar o Natal sozinho. Aí que doía mais, né? Passar o Natal só, sem meu filho, e sabendo que ele estaria com ela lá, né? E aí eu lembro que ela comprou bicicleta, comprou uns presentes pro meu filho. E é aquilo que eu falo, gente. Eu acho que naquele momento ali, eu tinha deixado ir tão assim, eu deixei ir, eu sofri tanto nesse dia que eu lembro que eu orava pra Deus, porque dói, gente, dói deixar o nosso filho, e esse foi um rompimento pra mim, e que foi uma lição, e que serviu de lição, porque doeu tanto, porque eu fiquei tanto tempo sem deixar o Anthony ter esse convívio, e prendendo o Anthony, não deixando ele conviver com o pai, porque ele tava com OM, por pirraça, por birra, que eu simplesmente
Orei, acho que a minha oração muito sincera naquele momento ali, de muita dor, de mãe, e eu deixei, com medo, né, de acontecer alguma coisa também. E aí eu falei, não, Senhor, eu entrego meu filho pra ti, eu vou deixar que o pai venha buscar, mas eu confio, Senhor, que tu vai cuidar de tudo, e que tudo aquilo que o inimigo tá querendo tramar vai ser, sabe, eu orava nesse sentido, e ele veio buscar o Anthony pra levar para Belo Horizonte. E aí eu lembro na época, eu falei assim, você quer que eu deixe vocês lá ele foi de ônibus, lá no terminal, e ele falou assim, pode ser e tal. O Antônio nunca tinha saído assim, né, sozinho, pra outra casa, pra casa dela, né. Gente, o milagre veio quando eu larguei de mão. Eu falei assim, olha, aí deixei ele lá, o cartão dele não passou na hora, o cartão dele não passou, ele pra comprar passagem pra ir, ele não passou. E aí eu falei assim, eu agi assim de maneira muito impulsiva, porque eu já tinha entregado meu filho, já tinha horário, já tá tudo muito tranquilo pra mim. Eu peguei e falei assim, se você quiser eu passo meu cartão aqui. Aí comprei a passagem e falei, tá, quando liberar, acho que era negócio de horário, alguma coisa de horário que tinha extrapolado, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí ele falou assim, assim que eu conseguir, eu já faço pra você a transferência. Acho que tinha esgotado a transferência, sei lá o que aconteceu, gente. Sei que aí Deus faz do jeito dele, né? E aí eu passei meu cartão, ele comprou a passagem, eles foram embora, eu vim embora pra casa, minto. Aí lá no aeroporto, no terminal, eu falei assim, Thiago, olha só, eu vou bloquear você, e aí quando você estiver vindo, no dia tal, não lembro o dia, a gente desbloqueia e aí a gente volta a se falar, porque eu não quero que nada aconteça, às vezes o Antônio pode ligar sem querer, eu não quero ver nada daquilo que me desagrade e tal. E aí, deixei ir mesmo, real. E aí eu lembro, eles foram embora numa quinta-feira, gente, quinta-feira eles foram pra viajar pra Belo Horizonte. Ele só chegou lá em Belo Horizonte, me avisou, Dani, cheguei. Eu falei, tá bom, eu vou bloquear aqui, aproveitem, se divirtam, e meu coração doendo aqui, gente, chorando, chorando. E aí bloqueei ele. E fui viver minha vida, assim, fui fazer minhas coisas. Acho que eu lembro que eu fui, acho que no salão, fui passear no shopping, fazer alguma coisa, assim. E aí, ele foi na quinta, chegou na sexta, no sábado, gente, sábado, domingo, acho que foi no sábado. Não, domingo. Gente, no domingo, de tarde, assim, acho que eu ia estar ruim para ir pro culto. Tocou meu telefone e era ele. Não por WhatsApp, por ligação. Eu me tremia. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não vou atender. Gente, eu não atendi. Na hora, assim, eu orei. Não era pra atender, eu não atendi. Eu não atendi, gente. Não atendi o telefone. Aí, ele me mandou um SMS pra mim. Na segunda-feira. No domingo ele me ligou, tava indo pra igreja. Eu não atendi. Eu fiquei com medo, né? Será que a menina que tá me ligando pra poder me humilhar, alguma coisa assim? E aí eu não liguei, não. Aí acabou que ele simplesmente me mandou mensagem dizendo que estava no Rio, que depois me explicava o que tinha acontecido. E eu prontamente respondi a mensagem e falei assim, aí eu liguei. O que você está fazendo no Rio, Thiago? O combinado era que você fosse para Belo Horizonte, como você está no Rio e tal? E eu achando que eles estavam no Rio, todo mundo junto, e aí, ó, né, eu fiquei com vergonha, talvez porque os pais dele iam estar junto, todo mundo, família feliz e tal, e isso na hora assim, né? Mas aí eu peguei e falei assim, tá bom. A gente, quando chegar aqui, a gente conversa. Ele falou assim, eu tô indo pro Espírito Santo amanhã, coisa assim. Aí eu falei, tá bom. Gente, quando ele chegou, ele me pediu perdão por tanta coisa, eles terminaram. Gente, é o que eu falo, é o que eu tenho falado. Eu prendi o Anthony de conviver com a OM, e quando eu larguei, eles terminaram. Gente, incrível, eles terminaram. Por quê?
Parece que ela queria... Um dos motivos. Parece que ela tratou mal o Anthony, tipo assim. O Anthony tinha 2 anos, gente. Ela queria que ele dormisse lá nos fundos, num quartinho nos fundos. Ela não queria que o Anthony dormisse no quarto com eles. Tipo assim, colocasse um colchão assim próximo. Ela não queria. E dizia assim que o Anthony tinha idade pra poder dormir sozinho e tal. E acabou que